E aí, conectados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Silmara Peixoto e estou aqui para te ajudar. Então, vem ficar on na matemática. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à palestra sobre avaliação, ensino e planejamento. Darei início falando sobre avaliação. Para um professor avaliar corretamente seus alunos, ele precisa ter um método de avaliação. O que ele espera que os alunos façam para acertar a questão? É muito importante se ter um método eficiente de avaliação. Infelizmente, muitos professores só consideram a resposta final. Se tiver certa, é a pontuação total, se não tiver, é zero. Não consideram o caminho, não consideram se o aluno chegou perto da resposta, mas errou apenas um detalhe. Essa não é a maneira mais eficiente de avaliar, por isso eu escolhi o método de Polya. George Polya foi um grande matemático do século XX. Entre tantas outras pesquisas dele, a que mais se destacou e tornou seu legado de vida foi a arte de resolução de problemas, ou, simplesmente, método de Polya. O método de Polya consiste em 3 etapas: compreender o problema, designar um plano e executar o plano. Vamos por partes. Compreender o problema. O que é necessário para resolvê-lo? O que a questão está pedindo? Quais informações eu devo usar? Designar um plano. O que eu devo fazer com essas informações? Multiplicar, dividir, somar, subtrair, executar o plano. Eu dividi corretamente? Eu multipliquei corretamente? Eu vou trazer uma questão e responder junto com vocês, e depois analisaremos mais 3 resoluções dessa mesma questão para aplicar na prática o método de Polya. Um artesão consegue produzir 15 ovos de Páscoa de 1 kg e 20 ovos de 500 gramas por dia. Ele recebeu a encomenda de uma loja e vai ter que fazer 1.620 ovos de 1 kg. Em quantos dias ele consegue fazer essa entrega? Para responder usando o método de Polya, vamos para o primeiro passo: compreender o problema. O que a questão está pedindo? E quais os dados que a gente vai utilizar? Como a loja pediu ovos de 1 kg, a gente vai selecionar os dados referentes a 1 kg e ignoraremos as informações referentes a 500 gramas, pois não nos interessa, são apenas distratores. Se a loja quer 1.620 ovos e o artesão produz 15 ovos de 1 kg por dia, a gente dividindo o 1.620 por 15 resultará na quantidade de dias que o artesão demorará para fazer a entrega, que é justamente o que a questão pede, a quantidade de dias. Armando a conta, 1.620 dividido por 15. Baixa o 16. 16 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 15, 15. Para 16 sobra 1. Baixa o 2. 12 não dá para dividir por 15. Então, se coloca o 0 no quociente e baixa o próximo 0. Não esqueçam desse passo de colocar o 0 no quociente. Resultando em 120 dividido por 15, que dá exatamente 8. 8 vezes 15, 120. Então, dá uma divisão exata, com resto 0, e quociente igual a 108. O artesão demorará 108 dias para entregar 1.620 ovos de 1 kg. Essa é a resolução correta. Vamos agora analisar 3 resoluções dessa mesma questão. Primeira resolução. O aluno calculou 1.620 vezes 15. Ele acertou o primeiro passo do método de Polya, ele escolheu os dados corretamente, porém errou na hora de designar o plano. Ele pensou que multiplicando os dados chegaria no resultado, mas vimos na resolução que eu fiz que o correto seria a divisão e não a multiplicação. Mesmo que ele fez uma multiplicação boa e inteligente,
A multiplicação não é o passo a seguir, então ele só acertou a primeira parte do método de Polya. Selecionou os dados corretamente, porém não designou o plano corretamente, consequentemente, não chegou no resultado correto, visto que 24.300 dias, nesse caso, equivaleriam a mais de 66 anos. Então, a resposta passou muito longe da realidade. Resolução 2. O aluno que fez essa resolução, ele não acertou nem a primeira parte do método de Polya. Ele simplesmente pegou todos os números que a questão dava e somou. Ele não selecionou os dados corretamente, tampouco designou o plano, consequentemente não chegou na resposta certa. 536 dias seria mais de um ano. Se essa fosse a resposta, a loja teria que encomendar em um ano para receber os ovos no próximo ano. Também passou longe da resposta. Terceira resolução. O aluno que fez essa resolução, ele acertou a primeira parte do método de Polya, selecionou os dados corretamente, 1620 e o 15. Ele designou o plano corretamente, escolheu a divisão, porém errou um detalhe na hora de dividir. Foi justamente o zero que ele não colocou no quociente. A resposta seria 108 e não 18. E a gente pode conferir que esse resultado não é correto ao fazer o inverso. 18 vezes 15 não daria o 1620 ovos. Visto as resoluções, vamos avaliar elas. Primeira resolução. O problema tem muitos dados e o aluno consegue selecionar quais deve usar e quais deve descartar. A dificuldade ocorre na hora de traduzir o que pede o problema para a linguagem própria da matemática. Ele usa a multiplicação em vez da divisão. As questões serão avaliadas valendo de 0 a 10. E para avaliar elas através do método de Polya, dividiremos em 3 partes, que são justamente os 3 passos do método de Polya. Compreender o problema vale 3,3, elaborar um plano mais 3,3 e executar o plano 3,3 também. Nesse caso da resolução 1, o aluno ganharia apenas 3,3 por compreender o problema. Resolução 2. O aluno não seleciona os dados que levam à resposta, nem utiliza a operação correta. Em vez disso, relaciona informações numéricas do enunciado com um procedimento que provavelmente lhe parece mais familiar, a soma. O aluno não compreendeu o problema, não elaborou um plano e não executou o plano. Logo, a nota desse aluno dessa resolução seria 0. Resolução 3. Os dados são selecionados corretamente e a operação, a divisão, também. O equívoco está nas etapas do algoritmo. O aluno divide 16 por 15 com resultado 1 e resto 1. Depois, baixa o 2, vê que 12 não é divisível por 15 e prossegue sem colocar o zero no quociente. Ele compreendeu o problema, elaborou um plano, mas não executou o plano corretamente, resultando a nota em 6,6. Depois das avaliações, vemos em qual parte os alunos estão com dificuldade e assim conseguiremos encaminhar o aluno para o caminho certo. O que devemos fazer com o aluno da primeira resolução? Analise o contexto do enunciado. O que o artesão deve fazer? Se produzir um pouco a cada dia, como saber o total? E, se souber o total e a produção diária, como descobrir o número de dias necessários para atender ao pedido? Com esse aluno, temos que calcular aos poucos. Por exemplo, ele vai entender que em um dia, o artesão faz 15 ovos de 1 kg. Em 2 dias, fará 30. Em 3 dias, fará 45. E, com números baixos assim, a gente pode mostrar a ele que, dividindo o número total de ovos por 15, que é a produção diária, chegará ao resultado de quantos dias ele demora para fazer aquela quantidade.
Logo, dividindo 1.620 por 15, resultará nos 108 dias necessários para fazer a encomenda da loja. Então, ele entenderá que o processo seria a divisão e não a multiplicação. Segunda resolução, que foi o aluno que somou todos os números que a questão dava. Não vale a pena expor o aluno e dividir com toda a turma uma resolução tão equivocada. É melhor agir individualmente com um trabalho paralelo para o aluno aprender o conteúdo. Comece com enunciados menos complexos e que utilizem números menores. O problema desse aluno está na raiz. Não é só por não saber dividir, por não saber selecionar os dados corretamente. Ele não entendeu a questão, não compreende o que a questão está pedindo, não sabe o que fazer com os dados, então ele pega todos os números e soma por ser a operação mais fácil para ele. Nesse caso, o aluno precisa de um acompanhamento mais intenso, com questões mais simples, incluindo atividades básicas. Terceira resolução, que foi aquela em que o aluno apenas não colocou o zero no quociente. Proponha que a classe explique onde está o erro. Dividir partes do dividendo, 16 por 15, 12 por 15, etc., e não ele todo. Quando se tenta dividir 16 por 15, a multiplicação por 100 fica escondida, pois 1.600 é igual a 16 vezes 100 e não pode ser desconsiderada no resultado. Nesse caso, é interessante levar essa resolução para a turma toda, pois é um erro corriqueiro. Talvez essa seja a dúvida de outras pessoas da turma. O professor terá que explicar que, quando a gente coloca aquele tracinho no dividendo, o número está apenas sendo decomposto. Estamos decompondo o número, pois aquele 16 não seria apenas 16, e sim 1.600 dividido por 15. Assim como o 12 seria 120 dividido por 15. Por isso que tem que se colocar o zero no quociente. Calculando dessa forma, 1.600 dividido por 15 resultaria em 10. Por isso, tem que se colocar o zero no quociente. 10 vezes 15 daria 1.500. Subtraindo do 1.600, sobraria 100. Então, somaria o 20, que seria o resto do dividendo, e dividiria 120 por 15, que dá 8. Dividindo assim por partes, fica mais fácil de ver, de os alunos compreenderem o porquê de o zero no quociente. Depois de todas essas análises, fica claro a importância de um bom método de avaliação, nesse caso, a eficiência do método de Polya. Conseguimos avaliar o aluno de forma justa e identificamos em qual parte o aluno está com dificuldade, o que ajuda a gente a ajudar ele a ir para o caminho certo. Tem vários tipos de avaliação com diferentes finalidades. Vamos conhecer a avaliação diagnóstica, formativa, somativa e comparativa. A avaliação diagnóstica é uma prova cujo intuito é saber se os alunos, como um todo ou mesmo individualmente, dominam determinadas habilidades ou competências. E o resultado será um verdadeiro diagnóstico, como o nome sugere. A partir daí, os professores se voltarão às habilidades com menor rendimento, para que, depois disso, os alunos aumentem seu desempenho. Podem ser internas ou externas, ou seja, podem ser criadas a nível escolar, estadual ou nacional. Normalmente, são aplicadas no início do ano letivo para que, ao decorrer do ano, haja progresso, medido através das provas do Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco, SAEP. Abrindo um parêntese aqui, que eu usei como exemplo o SAEP,
por eu residir em Pernambuco, mas creio eu que cada estado tem a sua prova do Sistema de Avaliação da Educação, fecha parêntese, ou do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, que avaliam não só o desempenho dos alunos, mas também do professor e da escola. Essa prova do SAEB é a nível nacional, todo o Brasil faz essa prova. Então, como o próprio nome diz, a avaliação diagnóstica é feita para ver em quais habilidades, quais competências os alunos têm dificuldade. Assim, os professores focarão naquelas dificuldades e trabalharão isso ao longo do ano para que, no final, nas provas que avaliam o sistema de educação pernambucano, nesse caso, ou brasileiro, ver o nível da educação. Avaliação formativa. A avaliação formativa sempre é interna. Não deixa de ser um método de verificação de desempenho do aluno, mas é feito isso de uma maneira mais informal, descontraído, leve. O foco é o bem-estar do aluno, podendo até serem premiados os de melhor desempenho. Nesse tipo de avaliação, o professor é mais visto como um amigo, um incentivador. Na maioria das vezes, são realizadas através de trabalho em grupo ou até mesmo gincanas escolares. A avaliação formativa é basicamente uma maneira de ver se os alunos estão indo no caminho certo após o resultado da avaliação diagnóstica. Por isso, é sempre realizada no meio do ano letivo. Por ser uma prova interna, significa que a escola é responsável por elaborar essa prova, essa avaliação, e fica a critério também premiar os que tiverem o melhor desempenho e verificar se o método que está sendo trabalhado para ajudar o desenvolvimento do aluno se está sendo eficiente. A avaliação somativa. A avaliação somativa é o tipo de avaliação comumente utilizado pelas instituições de ensino. São realizadas ao final de períodos letivos. É ela que diz se o aluno está aprovado ou não. Sim, a avaliação somativa é aquela que vale nota, que é feita no final dos períodos letivos, sejam bimestres, trimestres, semestres, e que dará a média anual, resultando na aprovação ou reprovação. Por fim, para finalizar o tema avaliação, vamos conhecer a avaliação comparativa. A avaliação comparativa são pequenas avaliações feitas durante ou após uma aula. Podem ser feitas através de perguntas, resumo, relatórios. O intuito dela é ver se os alunos estão absorvendo o conteúdo, se estão aprendendo e dominando o assunto. Em outras palavras, a avaliação comparativa ocorre da seguinte maneira: o professor explica um assunto, durante a aula, ele faz perguntas para ver se compreenderam o que ele acabou de falar. Ou então, após a aula, ele pede um resumo do assunto tratado na aula. Então, ele verá se os alunos realmente entenderam o assunto. Dando continuidade à nossa palestra, iniciarei agora o tópico ensino. Trarei 4 propostas de ensino, 4 propostas de aula, de uma maneira lúdica, o ensino da matemática através de jogos. A primeira proposta escolhida foi o Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça composto por 7 peças geométricas, 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. A ideia original do Tangram é pegar essas peças embaralhadas e juntar elas formando um quadrado. Mas, com o passar do tempo, o povo aprimorou a brincadeira com o Tangram e descobriram várias possibilidades de figuras geométricas, desenhos feitos usando o Tangram. O Tangram é um auxiliar nas aulas de geometria, já que consta com várias figuras geométricas
que podem ser mexidas, formando novas figuras. A segunda proposta de ensino escolhida foi jogo de cartas, mais precisamente o Solitaire, que é um jogo de cartas online. Esse jogo tem várias modalidades diferentes, cada um com um objetivo matemático diferente. Primeira modalidade. O objetivo do jogo é criar pilhas de cartas do menor ao maior valor em cada uma das 4 pilhas base. Cada pilha pode conter apenas um naipe. Como as cartas têm que ser empilhadas do menor para o maior, esse jogo ajuda a trabalhar sequência numérica de ordem crescente e também ajuda na concentração do aluno, visto que tem que ser cada um com o seu naipe. Segunda modalidade. O objetivo é remover todas as cartas da mesa, criando sequência de cartas. Cada sequência precisa estar em ordem decrescente de rei a ás. Logo, o intuito desse jogo também é trabalhar sequência numérica, mas em ordem decrescente. Terceira modalidade. O objetivo do jogo é criar uma pilha de cartas do menor ao maior valor em cada uma das 4 pilhas base. Cada pilha só pode conter um naipe. Essa modalidade não é tão relevante, visto que é praticamente igual à primeira modalidade. Quarta modalidade. O objetivo do jogo é limpar o tabuleiro tocando em 2 cartas, cujos valores somados resultem em 13. Em outras palavras, tem que selecionar 2 cartas, cujo valor juntos resultem em 13. O ás, como tem valor 1, deve ser juntado ao Q, cujo valor equivale a 12, resultando assim em 13. O 2 junta-se com o J, que equivale a 11. O 3, óbvio, junta com o 10. O 4 com o 9. O 5 com o 8. O 6 com o 7. O 7 com o 6. O 8 com o 5. O 9 com o 4. O 10 com o 3. O J com o 2. O Q com o ás. E o K, por já ser equivalente a 13, ele se elimina sozinho, não precisa de mais ninguém. Então, o intuito dessa modalidade já ficou bem claro: praticar a soma com o resultado 13. Quinta e última modalidade. O objetivo do jogo é limpar o tabuleiro, tocando em cartas reveladas um número acima ou abaixo da carta no topo da pilha de lixo. Em outras palavras, você terá que tocar numa carta um número maior ou um número menor da que está no topo da pilha. Por exemplo, se no topo da pilha está a carta 10, você terá que tocar numa carta com valor 9 ou uma carta com valor J, que equivale a 11. E assim sucessivamente, de acordo com a carta que ficará no topo da pilha. O intuito dessa modalidade é trabalhar antecessor e sucessor. Terceira proposta de ensino: Sudoku. O Sudoku é composto de 9 linhas, 9 colunas e 9 quadrados. O objetivo do jogo é preencher cada linha, cada coluna e cada quadrado com os números de 1 a 9 sem repetir número. Nessa linha, por exemplo, só faltam 2 números, o 5 e o 7. Nesse primeiro quadrado, então, só teriam essas 2 possibilidades, 5 e 7. Porém, como não pode repetir o mesmo número da coluna e do quadrado, a única possibilidade para esse quadrado seria o 5. Logo, o outro espaço que sobraria na linha seria o 7. Nesse quadrado ainda não tem o número 1. E como já tem o número 1 nessa linha de cima, então o número 1 desse quadrado só pode ser nesse quadradinho de baixo. E o outro quadrado que sobra só poderá ser o 9. E nessa linha só está faltando o 3.
Nesse quadrado ainda não tem o número 5. E como já tem o número 5 nessas duas colunas laterais, o número 5 desse quadrado só pode ser nesse quadradinho do meio. Sudoku é um jogo muito legal que deixará o aluno mais focado. Quarta e última proposta de ensino. Tools of Math Command. Escolha a opção jogar sozinho. Comando de treinamento matemático acadêmico. Tem várias modalidades, do mais simples ao mais complexo. Digitar número, adição 1 até 3, 0 até 5, somar até 10, somar até 15, somar até 20. Adição de números perdidos, que aparece a equação e você vê qual é o número que está faltando. Subtração, multiplicação, divisão, números negativos. Esse aqui é apenas para digitar o número. No exemplo aí, você aperta o 5 e aperta o Enter. Então, o pinguim que está aí no meio destrói os asteroides que estão caindo. Essa modalidade já é adição, mas adição de números pequenos, de 1 até 3. À medida que o jogo vai passando, os asteroides vão caindo com mais velocidade. Então, quanto mais rápido você souber o resultado e digitar, mais rápido se livrará do asteroide que está caindo e pensará no próximo que também já está caindo. Adição números perdidos. Como eu disse anteriormente, nessa modalidade aparece a equação e você terá que calcular qual é o valor que está faltando. Divisão de positivos e negativos. Lembrando que, como esse envolve números inteiros, principalmente os negativos, quando o resultado for um número negativo, lembre-se de colocar o sinal de menos antes do número. E, para finalizar a nossa palestra, introduziremos agora o tema planejamento. Vou iniciar mostrando para vocês como se preenche um plano de aula. Logo após, eu mostrarei um plano de aula já preenchido. Primeiro tem essa instrução. Insira sempre o nome da instituição no cabeçalho e a logo, caso possua. Se houver diretoria e curso específico, também deverá ser inserido, pois é recomendado que a aula seja sempre direcionada ao curso o qual os alunos estão matriculados, mesmo que a disciplina e os conteúdos sejam comuns em todos os cursos. Por exemplo, um plano de aula de um professor da UPE deveria ter, além da logo da UPE, o símbolo do curso de matemática, como exemplo. A primeira parte do plano de aula é preencher suas informações, as informações dos professores. Colocar o nome completo, a data em que aquela aula será ministrada, a disciplina e o horário da aula. O tema é o conteúdo geral mais abrangente, por exemplo, geometria espacial. Segunda parte, o plano. Objetivo geral. Um único objetivo que é cumprido automaticamente quando os objetivos específicos são cumpridos. Conteúdos. Lista de todos os conteúdos ou assuntos que serão abordados nesta aula. Recursos é tudo aquilo, todos os objetos que você vai utilizar. Listar todos os recursos. Se usar projetor, acrescentar computador, pendrive e o software que será necessário estar instalado. Se for passar lista de exercícios, também citar impressões ou xerox. Os objetivos específicos. Listar tudo o que é esperado que o aluno aprenda e faça na aula. Os objetivos não são do professor nem do aluno, são da aula. O que é a aula objetiva? Usar verbos no infinitivo, os quais você, professor, seja capaz de avaliar se tal objetivo foi cumprido ou não. Por exemplo, refletir a respeito da utilização da análise combinatória no cotidiano. É complicado e talvez até impossível o professor avaliar se o aluno, de fato,
refletiu sobre o que foi pedido. Mas criar exemplos de problemas de análise combinatória no cotidiano é fácil de verificar se o aluno sabe ou não criar exemplos. Ou seja, nos objetivos específicos, é bom você usar verbos no infinitivo capaz de ser avaliado. Por exemplo, como o exemplo daí diz, se você colocar o verbo refletir, você não vai saber se o aluno refletiu ou não. Mas, se você pedir para eles criarem exemplos, você vai ver se os alunos criaram ou não. Procedimentos. Essa parte de procedimentos é como será a aula na prática, desde a introdução até a conclusão. Introdução. Como a aula será iniciada? Uma revisão dos conteúdos passados? Uma situação-problema? Desenvolvimento. Depois de iniciar a aula, seja com uma revisão, seja apresentando uma situação problemática para os alunos pensarem e resolverem ao final da aula, você, professor, deve desenvolver a aula. Aqui você irá, de fato, conduzir a aula de modo que os objetivos específicos traçados anteriormente sejam atendidos. Se um dos objetivos é diferenciar arranjo de combinação, por exemplo, uma das etapas do desenvolvimento da aula poderá ser a exposição de duas situações problemáticas, onde os alunos deverão compará-las e estabelecer as semelhanças e diferenças entre elas. Perguntas tais como: em qual das duas a ordem é importante? Em qual das duas há repetições de combinações? Poderão ser feitas para levar o aluno a pensar na diferença entre arranjo e combinação e chegar à resposta sem que o professor a faça explicitamente. Conclusão. Como você irá concluir a aula? O que será feito para finalizar o conteúdo? Resumir o que foi ensinado e avaliar o que foi aprendido e se os objetivos foram cumpridos? Resolver a situação-problema apresentada no início da aula é uma possibilidade de conclusão. Também poderá ser feito uma breve revisão e entrega de uma lista de exercícios. A avaliação. Não é interessante, tão pouco didático, o professor ter apenas um modo de avaliar o aluno. Por isso, é importante e fundamental que aqui esteja explicitado ao menos 2 tipos de avaliações. Pode ser, por exemplo, uma avaliação do comportamento, envolvimento e participação do aluno ao longo da aula, o que caracteriza uma avaliação qualitativa e contínua. Como também pode ser incluída a avaliação quantitativa, com atividades escritas, realização de trabalhos de pesquisa, elaboração de relatórios, dentre outras. Indicações bibliográficas. As referências precisam estar de acordo com as normas da ABNT, e é importante que sejam as mais atuais possíveis. É útil inserir em cada situação as páginas e o volume do livro onde se encontra o conteúdo abordado nesta aula. Nessa parte das indicações bibliográficas, é importante você colocar de onde tirou essa ideia, de onde tirou os assuntos, seja o link de um site ou as páginas do livro didático que você esteja usando. Dando continuidade ao tema planejamento. Vamos lá ver um plano de aula preenchido. O nome do colégio, eu coloquei o colégio em que eu estudei o meu ensino fundamental, que é o colégio daqui, da minha cidade. A logo do colégio, meu nome completo, data, horário, disciplina, com certeza matemática. O tema que eu escolhi para fazer o plano de aula foi plano cartesiano, que é um assunto que eu gosto. Coloquei aqui uma turma só para ter a noção de que o conteúdo é para uma turma de 8º ano. Objetivos. Geral. Saber utilizar coordenadas e interpretar um plano cartesiano. Para esse objetivo geral ser alcançado, os alunos têm que atingir os objetivos específicos, localizar coordenadas dadas, dar coordenadas corretamente, identificar os quadrantes, identificar o eixo das abscissas e das ordenadas. Conteúdos: coordenadas e plano cartesiano. Recursos: impresso com jogo de batalha naval, impresso com malha quadriculada com desenhos espalhados por ela, quadro branco, lápis de quadro branco e régua. Procedimentos: introdução, acolhida,
Eu sempre iniciarei minha aula com uma acolhida, porque é muito bom para criar um vínculo professor e aluno, e nunca chegar assim já escrevendo algo no quadro, mas ter aquele momentozinho de acolhida. Apresentação do novo assunto, apresentar, dizer qual será o novo assunto. Desenvolvimento. Depois de dizer qual será o novo assunto, formarei duplas e entregarei os impressos com o jogo de batalha naval. Usarei esse jogo como base para o conteúdo de coordenadas, tendo em vista que os alunos já tinham jogado anteriormente em algum momento da vida, mas explicarei como se joga caso algum aluno não saiba. Após o jogo, entregarei o impresso com malha quadriculada com alguns desenhos espalhados por ela, pedindo para identificarem quais objetos estão em determinados pontos. Desenharei no quadro branco, com o auxílio do lápis e da régua, um plano cartesiano e explicarei os tópicos principais. Apresentarei os quadrantes e falarei sobre a sua ordem no sentido anti-horário. Falarei sobre o eixo das abscissas, que está associado ao x, e o eixo das ordenadas, que está associado ao y. Falarei também sobre coordenadas negativas e os sinais dos quadrantes. Conclusão. A fim de fazer uma recapitulação de todos os tópicos apresentados na aula, colocarei pontos aleatórios no plano cartesiano e pedirei para identificarem em qual quadrante está, dizerem as coordenadas e quais números estão associados ao x e ao y. Darei as coordenadas e pedirei para dizerem em qual quadrante estará esse ponto, apenas observando os sinais das coordenadas e localizarem esse ponto no plano. Avaliação. Analisarei o comportamento deles acerca das atividades de lazer que usei para introduzir o assunto. Analisarei se conseguiram compreender o que foi abordado. Farei perguntas para ver se atingiram os objetivos específicos. E a indicação bibliográfica é o link de um site em que eu fui dar uma pesquisada sobre plano cartesiano. Esse plano de aula, na verdade, é uma sequência didática. A sequência didática é um conjunto de planos de aula. Plano de aula é o planejamento de uma aula ou até mesmo duas. Por exemplo, muitos professores têm 2 aulas em um dia na turma, então o plano de aula é referente àquelas 2 aulas. Já a sequência didática é um conjunto de planos de aula até terminar determinado assunto. Essa sequência didática é um conjunto de planos de aula desde a apresentação do conteúdo até a avaliação final. Vamos ver as próximas aulas como eu planejei. A primeira parte é idêntica às outras, a questão de identificação. Objetivo: realizar a atividade proposta. E o específico é resolver questões referente ao assunto apresentado. O conteúdo continua sendo o plano cartesiano e o recurso que eu vou utilizar é a atividade impressa. A introdução vai ser a acolhida. No desenvolvimento, vou resolver questões junto com eles para aplicar os tópicos estudados. E também passarei lista de exercícios. Exercícios estes somente para praticar o assunto, não valerão pontuação. E a conclusão, corrigir a lista de exercícios. A avaliação, ver o resultado dos exercícios e analisar quais tópicos estão com mais dificuldade. E a indicação bibliográfica, novamente, é o link de um site em que eu estava pesquisando plano cartesiano. Por fim, a última aula dessa sequência didática, o objetivo geral, tirar notas boas na atividade avaliativa, conteúdo, plano cartesiano, recursos, quadro branco, lápis de quadro branco, atividade avaliativa impressa. Os objetivos específicos, sanar todas as dúvidas durante a revisão e fazer uma boa atividade avaliativa. Os procedimentos, na introdução vai ter a acolhida e revisão do assunto. Ao decorrer da aula, aplicarei a atividade avaliativa. E, como conclusão, corrigirei a atividade avaliativa. Avaliação: avaliar corretamente as questões da atividade avaliativa. As indicações bibliográficas, novamente, é um link de um site em que eu pesquisei sobre plano cartesiano. Deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram. Tchau!
e até o próximo vídeo!